Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vamos entrando. Eliane, boa noite. Edna, Carol, sejam bem-vindas. Fátima, Mariana, boa noite, meninas. Ei, Nai, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é a nossa sétima live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Paula. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Ana Maria, dos Estados Unidos, seja bem-vinda. Selma, seja bem-vinda. Bom, para quem não me conhece, voltei. Acho que teve uma pausa aqui, mas eu voltei. Sejam muito bem-vindas. Boa noite para vocês. Essa é a nossa sétima live de uma sequência de 10 lives de aquecimento do nosso evento. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas. E nesse perfil eu ajudo mulheres que fizeram abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. E você está participando de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento. Essa é a nossa sétima live de uma sequência de 10 lives para o nosso evento, a Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia. E agora a gente está com a edição Black Friday. O que é esse evento? É um evento online, gratuito, para você entender e aprender o único caminho que levará você a ter uma barriga chapada pós-abdominoplastia. E esse evento ele vai acontecer no dia 20 de outubro, do dia 20 ao dia 26. Nós vamos liberar as aulas para vocês nesse evento. Só que para você receber essas aulas, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários para você receber o link no seu direct e participar do nosso evento online gratuito. Nesse evento eu vou explicar para vocês sobre os principais erros, né, os erros mais cometidos no pós-operatório, que vão impedir você de ter a barriga chapada. Muitos erros são cometidos no pós e muitas vezes atrapalha, né, o resultado. Vou mostrar para vocês o caminho, o único caminho que eu desenvolvi para as pacientes ter de fato uma barriga chapada depois da cirurgia plástica. Quando a gente passa, então, estão me ouvindo? Travou ou não? Não, né? Sim, sim, travou? Estão me ouvindo? Alô? Manda para mim se tá ok. Deixa eu tentar mudar aqui, meninas. Pronto. Mudei a rede da internet, eu acho que agora não vai travar, tá? Qualquer coisa vocês me mandem aqui, por favor. Obrigada, viu? O que acontece, meninas? Quando a gente termina a cirurgia plástica, né? A gente vai para as compressões, nós usamos as compressões, o macaquinho, nós usamos as talas e depois quando a gente começa a tirar, fazer o desmame, muitas vezes a paciente, ela percebe que a barriga está estufada, né? Que ainda que ele tá aquele inchaço persistente, mesmo depois de meses de cirurgia plástica. Mesmo fazendo tudo que o médico mandou, mesmo seguindo todo o protocolo, ainda continua com a barriga inchada. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a cirurgia plástica, né? O que o médico realmente faz ali, até onde o cirurgião plástico vai no pós-operatório, na cirurgia, né? Para entender o que a gente estava fazendo no pós-operatório que não estava trazendo resultados para as minhas pacientes.
E aí eu fui entender um pouquinho mais sobre as questões musculares, o que realmente é feito na cirurgia quando fecha diástase, quando faz abdominoplastia. Então, esse inchaço persistente se dá muitas vezes por causa não só, né, da dificuldade do sistema linfático ali, mas também por causa da musculatura enfraquecida no pós-operatório. Eu vou explicar melhor para vocês no nosso evento, na nossa semana, o que realmente acontece ali, tá? Então, nesse evento, eu vou trazer para vocês os casos das minhas pacientes, como que a gente trabalha para que você também tenha o mesmo resultado de uma barriga chapada. E é possível para você, independente do momento que você esteja no seu pós-operatório. Para você que está se programando para a cirurgia, para você que está ali no primeiro momento, de 0 a 3 meses, está com tala, está se sentindo ainda inchada, e também para você que já fez a cirurgia plástica, mas ainda continua com essa barriga estufada, com esse estômago alto, muitas vezes aquela sensação de repuxamento. Então, a semana barriga chapada é para você que está em qualquer desses momentos, ok? Então, no evento vai acontecer no dia 20 ao dia 26. No dia 26, nós vamos fazer a nossa super live, onde eu vou liberar para vocês a condição da Black Friday. Dia 26 vai ser ao vivo. Para você receber todos os links, você precisa estar no nosso grupo, tá? No dia 27 de outubro, na segunda-feira, eu vou abrir as vagas do meu curso pago, o método barriga chapada. Então, vai ser no dia 27 a abertura da próxima turma, às 7 horas da manhã. O link também nós vamos mandar dentro do nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários que você vai receber um link no seu direct para você participar, clicar e entrar no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então vamos lá, essa é uma sequência de 10 lives, essa é a nossa live de número 7. E o tema da live de hoje parece polêmico, mas não é, eu vou explicar para vocês. A drenagem não desincha a sua barriga, drenagem linfática não vai desinchar. É tão real isso que comenta aqui para mim quem aí já fez várias sessões de drenagem e vocês ainda continuam inchados. Quantas sessões vocês fizeram? Comenta aí para mim. Sofia, já fiz meu check-in dia 2/10. E não sei se vocês receberam. Tem como enviar uma confirmação? Eu vou pedir para o suporte verificar, tá bom? Mas normalmente quem preencheu o check-in já está anexado lá, tá? No nosso formulário, tá bom, meninas? Ah lá, quantas sessões, gente? Ultrassom, fiz 11, fiz 15. Muitas, né? Hoje eu abri a caixinha ali, fiz 13, com 3 meses de cirurgia ainda tá inchada. 20 sessões de drenagem, está inchada. E nada até agora, né? Falta 4 para acabar o pacote. A minha faltam 2. Estou quase cancelando. Se vocês estão com uma expectativa de que a drenagem vai desinchar por completo a sua barriga, não vai, tá? Não vai. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê, o que acontece, tá? Então vamos lá. Vocês vão entender perfeitamente o que acontece ali na cicatrização e vão entender o porquê que a drenagem não funciona na barriga inchada, na barriga estufada, no pós-operatório, tá? Quero deixar claro aqui que a drenagem linfática, ela não resolve a barriga estufada, o estômago alto no pós-operatório de abdominoplastia, de cirurgias plásticas. E eu vou explicar para que serve a drenagem linfática, quais são os pacientes que são indicados para a drenagem linfática e por que ela não funciona para o pós-operatório, que é a minha especialidade, pós-operatório de cirurgias plásticas. Ok? Então vamos lá, olha só, quando o cirurgião faz a cirurgia, imagina que a cirurgia plástica, ela é um trauma cirúrgico, tá? Assim como uma cirurgia ortopédica, perdão, uma cirurgia
qualquer outra cirurgia, se quebrou o braço, vai fazer uma cirurgia, ela é um trauma cirúrgico, né? Então você sai da cirurgia muito inchada. Você vai passar por um processo inflamatório, os tecidos vão ficar inflamados. E quais são os sinais de inflamação? Calor, dor, né? Rubor, a gente sente aquela sensação inchada mesmo. E por que acontece esse inchaço? Esse inchaço da cirurgia plástica, ele não advém de uma deficiência do sistema linfático. Ele advém da cirurgia. É diferente, por exemplo, se você está, por exemplo, numa gestação, num processo de gestação, né? Você está ali durante a gestação, a gente tende também a inchar um pouco mais. A gente retém o líquido, mas os nossos vasos linfáticos, eles estão com dificuldade por causa de todas as alterações que acontecem no nosso corpo durante a gestação. No pós-operatório, não tem mais vaso linfático, porque na cirurgia o médico arrebenta tudo, tá? Então, quando ele passa ali a cânula da lipoaspiração, o que ele faz? Ele gera um trauma muito grande ali nos tecidos. Então, no primeiro momento, o que você precisa fazer? Compressão. Por isso que eu bato sempre na tecla da compressão, tá? Comprime bem os tecidos, tá? Como que eu vou fazer isso, Lu? A compressão adequada da malha, adequada da tala, a espuma se for necessário, a aplicação do tape quando for permitido. Então, o ajuste de compressão inicial é o que vai ajudar, num primeiro momento, a você desinchar, a você desinflamar, tá? Quando que isso acaba? Quando que esse inchaço acaba? Quando a gente, o que gera um processo inflamatório? O trauma, né? Nesse caso é a cirurgia plástica. Se você, depois da cirurgia plástica, começa a fazer drenagens sem parar. E o que a drenagem nesse momento do pós-operatório ela vai ocasionar? Ela vai gerar mais estímulos inflamatórios em um tecido que está querendo cicatrizar. O tecido, para ele cicatrizar, a pele, para ele cicatrizar bem, ele precisa ficar quieto. Ele não quer receber mais estímulos. Ele já recebeu estímulos demais na cirurgia. Agora ele precisa ficar quietinho, para quê? Para cicatrizar. Então, quando ele faz isso, quando a gente imobiliza os tecidos, né, que a gente fala, a pele com a tala e tudo, a gente permite que a inflamação diminua, porque a gente está deixando o tecido cicatrizar. Se toda vez você vai lá e tira as compressões, faz a drenagem, na hora da drenagem é muito gostoso, né, no início ali. É gostoso por quê? Porque você tem um relaxamento ali, entre aspas, né? Você tira a tala. Tem gente que gosta da drenagem. E a drenagem ela pode ser feita, muitas vezes, em outros momentos, mas não no pós-operatório. Porque ali você precisa de cicatrização. Você não precisa drenar o líquido. Por isso que muitas vezes vocês fazem a drenagem e depois o líquido volta, porque ele não foi drenado. Ele foi só espalhado. Então, a pessoa espalha o líquido, o profissional espalha o líquido, depois ele volta, o líquido volta para o mesmo lugar. Porque não tem condução, não tem o fiozinho que leva esse líquido mais, tá? Então, no pós-operatório, e aí quanto mais drenagens você vai fazendo, o estímulo ele vai acontecendo ininterruptamente, então você vai fazer a drenagem, gerei um estímulo. Aí o meu organismo entende que aquilo ali é um estímulo externo e é uma agressão. Qualquer toque excessivo que você dá na pele, o seu corpo vai reagir. Então, por exemplo, as pacientes me perguntam muito dos equipamentos, né? Ultrassom, radiofrequência. Gente, isso daí eu não indico de jeito nenhum em nenhuma etapa do pós-operatório, tá? Enquanto vocês não cicatrizarem, e eu falo de cicatrização é de anos, tá? Muitas vezes você fala assim, o primeiro mês ali, depois eu vou começar a fazer as coisas. Quanto mais estímulo você dá inflamatório no tecido, mais você vai inchar. Porque o tecido ele vai responder, né? A pele vai responder com mais inflamação. E quanto mais estímulo, mais inflamação. Então, quando vocês fazem muitas sessões, e eu vejo que vocês fazem muitas sessões, porque
A orientação é essa, né, meninas? É o que acaba sendo orientado muitas vezes pelo cirurgião, pela equipe do médico, pela enfermeira, enfim. E aí vocês acabam ficando nesse ciclo por muito tempo, por muito tempo. Então, as minhas pacientes, as minhas alunas sempre falam: nossa, eu já estava fazendo umas 30 sessões e não via resultado. Então, a expectativa de vocês com relação à drenagem não condiz com o resultado que ela entrega no pós-operatório. Ela não entrega o resultado, tá? Então, esse primeiro momento ali de pós-operatório, Lu, então quando que eu posso fazer a drenagem? Gente, a drenagem ela não vai resolver a barriga inchada. Mas eu gosto de fazer. Pode fazer lá na frente, depois que você cicatrizar, tá? Como eu disse, é um tecido, é uma pele que está recuperando da cirurgia. Não é uma pele que está com sistema linfático com dificuldade, como, por exemplo, na gestação, como, por exemplo, lipedema, pacientes que têm lipedema, linfedema. Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de condução do líquido, né? De drenar. E aí sim a drenagem ajuda. Mas no trauma da cirurgia, não é assim que funciona, não é assim que o tecido responde, tá? Não é assim que a pele responde. Então, num primeiro momento, a orientação, né, a recomendação de drenagem, ela acaba sendo mais um suporte no pós-operatório. Aí, por que o médico então orienta drenagem? Gente, porque é o que tem. Na verdade, a drenagem, ela vem de muitos anos atrás, muitos anos, entendia-se que o paciente inchou, ele tem que fazer drenagem. Incha, faz drenagem. Então, o inchaço era associado ao procedimento de drenar o inchaço. Se eu estou inchada, eu preciso drenar o inchaço. Só que no pós-operatório existe um trauma. Não é igual outros sistemas que você, outras doenças, né? Que você, outros momentos que você tá só com uma dificuldade ali do sistema linfático. Por exemplo, você que não tá num pós-operatório, incha no final do dia, as pernas ficam inchadas e tudo. Aí beleza, você vai lá e faz uma drenagem, é uma delícia, melhora e deu. No pós-operatório você tem um trauma cirúrgico ali. E aí vem um problema, quanto mais equipamento, quanto mais inflamação, mais você vai produzir colágeno, ou seja, maior o risco de formação de fibrose, tá? Então, a fibrose, ela nada mais é do que um excesso de cicatriz. Então, o corpo ele produz muito colágeno e aí ele vai ficando enrijecido, né? Vocês já tiveram essa sensação de que o corpo tá duro, que a barriga tá meio enrijecida, as laterais? Onde mais o médico lipa, mais vai formar fibrose. Por quê? Porque tem muita inflamação ali. E se você vai lá e faz um procedimento com uma profissional, né, que vai massagear, que vai fazer aquela drenagem ali, vai gerar um estímulo inflamatório, o tecido vai responder com mais fibrose, tá? Então, nesse momento, depois de um trauma, depois da cirurgia, por que eles não fazem drenagem no pós-operatório da ortopedia, por exemplo? Qual que é a diferença das cirurgias? Então, assim, no pós-operatório precisa de imobilidade, no primeiro momento, dos tecidos. Nesse caso do pós-operatório, quais são os tecidos envolvidos na cirurgia? Pele, a gordura e o músculo. O músculo, gente, quando o médico aproxima, ele só faz uma sutura ali como se fosse um cadarço do tênis, tá? Ele só aproxima ali os equipamentos, os músculos reto-abdominais, tá? Quando ele faz isso, ele não está fortalecendo a sua musculatura. Então, ele não fortalece o seu músculo. Ele só aproxima os seus músculos. Então, no primeiro momento do pós-operatório, o que você precisa ter? O ajuste da compressão inicial para que você consiga diminuir o processo inflamatório. Então, o uso correto das talas, do macaquinho, das espumas. Deixa o tecido mais em repouso, num primeiro momento. Esse tecido, mas você precisa de mobilidade. Você precisa de movimento. Porque ao mesmo tempo que você tem que imobilizar os tecidos de fora, com o macaquinho e essas compressões, você precisa de ter movimento lá dentro. E muitas vezes isso não acontece, as pacientes ficam muito imobilizadas, né? Ficam muito quietinhas no pós-operatório.
malemar andam, né? Fazem ali a caminhadinha de vocês no pós-operatório. E aí, o que acontece? Quando você não movimenta no pós-operatório, não faz os exercícios que precisam ser feitos, os exercícios que são seguros para você no pós-operatório, você vai chegar lá quando tiver 3 meses e meio, e quando você tirar as compressões, você vai começar a ver o seu abdômen. E aí o fortalecimento precisa acontecer. Porque nesse primeiro momento que você ficou imobilizada, você não fez nada com o abdômen. E aí, quando você tira, a barriga estufa. Por que ela estufa? Por causa da fraqueza dos músculos. Imagina ficar 3 meses, quem treina na academia sabe o que eu tô falando. Quando você tá num ritmo de academia, você fica lá 3 meses sem ir na academia, o que acontece? Parece que você nunca fez academia, né? A sensação é essa, então a gente perde muita força, a gente perde muito músculo no pós-operatório, tá? Então, essa fraqueza do abdômen deixa o abdômen instável, a coluna muitas vezes instável também, porque eu falo abdômen, barriga, mas é tudo, né, gente? As costas também, a coluna também fica muito imobilizada, fica muito limitada. E aí a gente tira a cinta, né? Tira a cinta e aí você vê de fato a sua barriga. Tá, Lu, mas e aí? Quando já tá nesse momento, eu já passei desse momento, tem alguma coisa ainda que eu possa fazer? Tem. Dá para você começar os exercícios, porque olha só, um abdômen que tá com cirurgia, ele tem o que lá dentro? Ele tem cicatrizes, ele tem aderências, ele tem fibroses. Muitas vezes você não está vendo isso, mas existe lá dentro um processo de cicatrização acontecendo. E aí você não pode sair desse momento e começar a fazer abdominal de academia, você vai inchar mais. Porque dentro do seu abdômen está acontecendo um processo de cicatrização, tá? Então, quando você termina a cirurgia, quando você passa esse primeiro momento, não dá mais para voltar o que você fazia antes da academia. Daqui para frente, você vai começar, você precisa começar a trabalhar todo o envolto do abdômen, a parte respiratória, que muitas vezes fica prejudicada, tá? A parte respiratória, a parte postural. Então, todas essas questões são trabalhadas dentro da metodologia, não é só um exercício de abdominal, tá? Então, por isso, em qualquer momento que você esteja, seja num pós-imediato, seja num pós-tardio, você que está se programando para a cirurgia, são exercícios, é uma metodologia completamente segura, que não vai arrebentar os pontos, que não vai gerar mais dor, que não vai trazer malefícios à sua cirurgia, muito pelo contrário, né? A gente preza ali pelos benefícios, pela aceleração do pós-operatório, você vai ter um processo de cicatrização mais rápido, mais eficiente, a barriga desincha muito mais rápido, porque com os exercícios a gente ativa linfático embaixo do músculo, porque a gente trabalha mais a musculatura profunda, então ativa o sistema linfático profundo lá do abdômen, lá embaixo, e aí sim você consegue desinchar de uma forma muito mais inteligente, né, eu diria para o corpo, do que ficar ali em cima da cirurgia, em cima do trauma cirúrgico, para você desinchar. E aí você não desincha. Você tem que estabilizar os tecidos em cima e trabalhar de dentro para fora. Então essa é a ideia da metodologia, esse é o nosso objetivo, trabalhar a sua cicatrização de uma forma mais rápida, com todas as orientações corretas, o desmame correto, tudo isso vai interferir no seu processo de cicatrização. O desmame correto, todas as compressões que são necessárias. Então, o que vocês precisam entender é que não dá para fazer mais qualquer exercício, tá? Tem exercícios que vocês não vão conseguir fazer. Muitas alunas chegam para mim e falam assim, Lu, eu vou para academia, mas eu não faço abdominal. E por que não faz abdominal? Primeiro, porque o médico não recomenda nesse momento, tá? Segundo, se você fizer um abdominal de academia, por mais treinada que você seja, você pode estimular um processo inflamatório lá dentro ainda. Então, a barriga, depois disso, vai inchar mais. Além disso, você corre o risco, você aumenta a pressão dentro da barriga e corre o risco de atrapalhar os pontos ali da diástase. Então, você força mais ainda, tá?
Então, não é indicado, não dá para fazer mais qualquer exercício com relação ao abdômen, tá? É um abdômen novo. Imaginem que é agora um novo abdômen, uma nova barriga e que precisa de novos exercícios, de um novo direcionamento dali para frente, tá? Para vocês ir devolvendo ali aquela mobilidade. Qual que é a proposta? Devolver a mobilidade dos tecidos, de dentro para fora. Quando eu faço isso, eu consigo respirar melhor, eu consigo ter mais disposição, eu consigo desinchar a minha barriga, eu consigo definir a minha barriga, aquele resultado bonito que o cirurgião plástico fez no início do seu pós-operatório, muitas vezes a paciente não vê, porque não é somente o efeito da cirurgia que vai trazer o seu resultado, mas sim todo o passo a passo que você precisa fazer ali dentro do seu pós-operatório, tá? Meninas, eu vou responder aqui algumas perguntinhas de vocês. Muitas dúvidas. A drenagem pós-imediato não é indicado? Não indico, tá? Como eu disse, gente, no pós-imediato, então, o que a gente precisa? De mobilidade do abdômen lá dentro e compressão do lado de fora, tá? A Andresa falou assim, ainda não fiz a cirurgia e não faço abdominal nos meus treinos. Depois que fizer, aí que eu não vou fazer mesmo. Pois é, aí que vem o problema, né? Porque aí a sua fraqueza do músculo abdominal vai ser intensa. Você vai ver que a barriga estufa. E aí que vem os exercícios da metodologia, que não são abdominais, tá? Não são abdominais. Deixa eu ver aqui. Tenho 4 anos de operada. Serve também? Serve também. Depois, fez cirurgia, gente, independente do tempo que vocês estejam, tá? Tem cicatriz lá dentro, tem os pontos da diástase que não são absorvidos pelo corpo, então você vai ter esses pontos o resto da vida. Então, não dá para fazer abdominal de academia, tá? Não dá, vai forçar, vai inchar a barriga e você não vai ter a barriga chapada, porque a abdominal de academia, primeiro que não chapa a barriga, né? Ele fortalece e deixa aquela barriguinha ainda forte, mas estufada. Então, mesmo com 4 anos de cirurgia, sim. E quanto mais tempo você deixa de fazer, pior vai ficando, porque a cada ano a gente vai perdendo mais massa magra, né? Que é o músculo. Então, a cada ano a gente perde mais musculatura, a gente fica mais fraco, na verdade. Passou dos 30 anos ali, meninas, a gente vai perdendo em torno de 1% de massa magra. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, não tem para onde fugir, tá? Não tem para onde fugir. Então, quanto mais tempo você deixa passar, mais fraca você vai ficando. E aí, o enfraquecimento da barriga, ele não é somente estético. Vocês vão entender que a alteração respiratória, você vai ficando mais cansada, vai tendo dor na coluna, vai sentindo mais fadigada. Quem trabalha muito tempo sentada, né, em home office, enfim, trabalha muito no computador, cada vez a barriga fica solta, então a coluna já começa a ficar prejudicada. Então, entende que o abdômen, a musculatura do abdômen, ela é circunferencial. Então, ela retoma todo o espaço, tanto da barriga quanto das costas, tá? E é isso que a gente trabalha na metodologia. Então, a gente não vai só fortalecer aqui na frente. O fortalecimento é 360. Justamente para você manter a postura, manter a barriga reta, manter essa posição, essa barriga chapada, né, no lugar, porque a gente vai trabalhar de forma 360 o abdômen de vocês, tá? Quanto tempo usar o cinta? A cinta, a gente vai ter a live de malhas, tá, meninas? Ainda essa semana, mas a cinta é no máximo 3 meses de pós-operatório, tá? Depois, o curso serve só para paciente? Não, Mônica, eu já te respondi, né? Você tá com 4 anos de abdominoplastia. Sim, dá para você entrar, dá para você seguir a metodologia. E como que funciona, tá, meninas? A gente tem as aulas gravadas e toda semana nós temos os encontros ao vivo. Ah, Lu, não consigo acompanhar ao vivo. Não tem problema.
Os treinos ao vivo ficam salvos na plataforma para você consumir quando você puder, no horário que você puder. E os treinos gravados, tem os treinos diários lá também para você se organizar na sua rotina. Dá para fazer de manhã, dá para fazer à noite, no final do dia, não tem problema, tá? Toda semana nós temos 2 encontros, então, dentro da metodologia, um para treino e um para plantão de dúvidas. Então, é onde a gente conversa, quem está no pós mais recente, é bem legal, porque a gente vai conduzindo você no pós-operatório. Quem ainda não operou também, a gente vai te dando todo o suporte durante esses plantões. Então, nós temos esse contato de forma individual no plantão de dúvidas, tá? E no treino ao vivo também, eu passo sempre para vocês o exercício daquele dia, e aí eu vou corrigindo cada uma de vocês, e depois a gente tem ali um momento de interação também, de tirar dúvidas, de trocar experiências, tá? Eu gostaria de fortalecer os meus músculos e ter esse curso. Dia 27 nós vamos abrir as vagas para a próxima turma, tá? Então, a gente vai liberar para vocês, dentro do evento, dentro da semana, né? Como que funciona o método, quais são os valores, como que vai ser. E no domingo, dia 26, a gente vai liberar a condição da Black Friday. Quem tiver no grupo vai ter preferência, vai ter prioridade, porque depois a gente solta no Instagram, tá? Então, quem ainda não está no grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários para você receber um link no seu direct, onde você vai entrar para o nosso grupo exclusivo do evento. Nesse grupo do WhatsApp, você vai receber as notificações. Nesse momento, nós estamos enviando as notificações das lives para você. Na semana seguinte, na semana que vem, dia 20, a gente já vai mandar o link da aula 1 para você, tá? Quem já entrou, gente, para o grupo, não precisa digitar a palavra Black aqui, tá? Muita gente entrou e falou, precisa digitar de novo. Não, é uma vez só. Entrou para o grupo, pronto. É só esperar que a gente vai mandar as notificações lá, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para a gente encerrar. Luciana, quero muito o seu curso, minha musculatura do abdômen é muito fraca. Com quanto tempo do seu curso vou conseguir fortalecer a minha musculatura? Estou com 3 meses de abdominoplastia. Ju, é o seguinte, o curso ele tem várias aulas para você fazer, mas o resultado ele é muito rápido, tá? No primeiro mês você já vai ver uma grande diferença. Como que a gente faz, gente? Assim que você entra para o curso, você vai preencher um formulário, um check-in, né? Você vai fazer um check-in e anexar as fotos. Porque eu quero que vocês registrem as fotos de vocês antes de vocês começarem os exercícios, tá? Então, anexem as fotos. Eu tenho acesso a tudo isso, tá? Anexou a foto chega para mim. Então, eu vou acompanhar ali a evolução de cada uma de vocês. Então, fez a foto, anexa lá no formulário, no check-in, antes de começar os exercícios. E aí, depois do primeiro mês, você vai anexar novamente as fotos lá dentro. Esses antes e depois que eu posto aqui nas redes sociais é tudo de lá, tudo desse formulário. Então, um mês de exercício já dá para ver uma grande diferença, tá? Outros sintomas você vai ver mais rápido ainda. Então, por exemplo, Lu, melhorei muito a minha postura, eu percebi que eu tô mais disposta, mais elegante, né? Teve uma aluna, a Nádia, falou assim, eu sinto que eu tô muito mais elegante, mais bonita. Então, a gente vai mudando, porque é um exercício onde você vai trabalhar o seu cérebro para você entender o exercício e aí vai ficando automático. É mais ou menos quando a gente aprende a dirigir, a gente aprende, né? A gente aprende a controlar os nossos músculos abdominais, os músculos da postura, a respiração. Então, a gente aprende isso durante a metodologia e você vai ver que vai ficando cada vez mais automático os exercícios para você, tá bom? 25 dias, a cintura tá muito dura. Já fiz ozônio, já fiz ozônio 2 vezes e tape e continua. Pois é, a barriga, a cintura quando ela tá dura, meninas, o que que tá acontecendo? Você tá numa fase proliferativa, tá? Então você tá produzindo muito colágeno. Quando você produz muito colágeno, você precisa mandar uma mensagem mandar uma mensagem
para o seu corpo parar de produzir. Como que você faz isso? Com movimento, mobilidade, tá? Mobilidade. Os exercícios vão te ajudar a trazer, devolver mais mobilidade para o seu abdômen, tá? O curso serve para mini lipo de abdômen? Serve. Quem fez mini lipo, quem fez mini abdominoplastia, que tá com aquela pochetinha ali embaixo, quem fez abdominoplastia com a mama também, não tem problema, não tem risco nenhum. Então, a abdominoplastia junto com a mastopexia vai ganhar mobilidade muito mais rápido, vai acelerar o pós-operatório, você vai ver que a circulação melhora. Então, os benefícios são inúmeros para você acelerar o seu processo de recuperação, trazer mais mobilidade para o seu abdômen, manter a barriga no lugar, chapada, melhorar a postura, respiração. Então, assim, tudo melhora. Tem até um feedback de uma aluna que falou, não, gente, tudo melhora. A postura é outra, a vida é outra. Então, realmente, tudo melhora, tá? Âncora 15 dias. Cicatriz em âncora. Eu já tive vários pacientes com cicatriz em âncora. Precisa de ter esses exercícios, precisa ter esse cuidado no pós-operatório. 15 dias vai ser excelente para você, porque a cicatriz em âncora, ela tem um T, né? Ela tem um encontro, igual a mastopexia, né? Tem um encontro das duas cicatrizes. Nesse encontrozinho, é uma zona de perigo, entre aspas, né? Ali, de tensão. Então, o risco ali é muito grande. Então, precisa de uma proteção naquela região. Quando a gente faz os exercícios, né, a gente melhora a nossa vascularização, ou seja, a gente joga mais sangue para aquela região, então a gente consegue também melhorar a cicatrização, acelera a cicatrização, tá? Então, independente do tempo, como eu disse, 15 dias, tem gente que tá com 15, tem gente que vai operar ainda. Para quem vai operar, é o melhor dos mundos, né? Então, você vai pegar todo o passo a passo, vai participar dos plantões quando for possível e a gente vai fazendo todo esse acompanhamento, tá bom? Meninas, essa foi a nossa 7ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. O nosso evento vai acontecer no dia 20 de outubro ao dia 26 de outubro. No dia 26, nós vamos liberar para vocês ao vivo, na live, uma condição especial para a Black Friday, tá? Então, a nossa próxima turma da Black, agora a gente vai abrir as vagas no dia 27 às 7 horas da manhã. Então, estejam no grupo, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não está participando. A Ana Maria vai operar ainda. Perfeito, Ana Maria, perfeitíssimo, tá? Quem ainda não está no grupo, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários. Depois você vai no seu direct, você vai receber um link para você entrar direto para o nosso grupo exclusivo da Black. Esse grupo exclusivo, você vai receber as notificações das lives, dos nossos encontros ali e das aulas, tá bom? Então, as aulas da semana vão ser enviadas no nosso grupo de WhatsApp. E no dia 27, a gente vai abrir as vagas ali para a próxima turma do Método Barriga Chapada. Combinado? Eu vou responder mais perguntas de vocês, vou trazer algumas dúvidas de vocês para os stories também. É muita pergunta, a gente está guardando ali as perguntas de vocês para tentar esclarecer o máximo de dúvidas. Às vezes a dúvida de uma é a dúvida da outra. Pode mandar aí, Lucimar, falou que eu não respondi ela. Manda para mim, Lucimar. Manda de novo, é porque, gente, fica passando aqui, ó, é muita pergunta, tá? Manda aí, Lucimar, deixa eu te responder pra gente finalizar, então. Gente, eu tô aqui, como que eu não tô respondendo? Manda pra mim. Mandem a pergunta de vocês aí no chat pra eu responder. Sim? Aí não mandou a pergunta de novo. Aí fica difícil de eu responder vocês. Rosângela, com 3 meses posso fazer exercício de perna e braço? Na academia pode? Pode, não tem problema, tá? Só preserva o abdômen. Pois é, gente, ó, fiz abdominoplastia e lipo e minha barriga voltou.
às vezes a sua barriga ela tá só estufada. Porque assim, ó, quando o médico tira a pele, ele tirou a pele não vai voltar, tá? A gordura também, quando ele tira, não volta, né? Então tem que rever, porque muitas vezes é a fraqueza dos músculos do abdômen que tá estufando a sua barriga, tá bom? Quando começam as aulas? Quais aulas? As aulas da metodologia do método, a gente vai abrir as vagas da próxima turma no dia 27 de outubro, na segunda-feira, né? Na outra ainda segunda-feira, tá? As aulas do método já estão gravadas e os encontros são semanais, né? A gente tem 2 encontros por semana, tá bom? Assim que você entra para o método, você vai entrar na segunda e aí no próximo sábado nós vamos ter uma aula de boas-vindas, que é uma aula ao vivo comigo, onde eu vou conversar com todas que entrarem, com todas que estiverem presentes. Eu vou explicar a plataforma para vocês, vou tirar as principais dúvidas ali para vocês começarem já os exercícios. Quem já tiver, né, quem ainda tiver com dúvida para iniciar o exercício, na aula de boas-vindas a gente vai esclarecer tudo para vocês. Nós temos um WhatsApp também do suporte às alunas, tá? Para você não ficar perdida ali durante a plataforma. Então, a gente tem tanto o suporte quanto os nossos encontros ao vivo dentro do método, tá? Para você não ficar com dúvidas ali, tá bom? Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês, parabéns por estarem aqui, entenderem um pouquinho mais sobre o pós-operatório, coisas que vão te ajudar a chegar mais rápido no seu resultado. Eu espero ter contribuído aí com o pós-operatório de vocês. E amanhã nós teremos a nossa próxima live, a nossa live de número 8, de uma sequência de 10 lives. Amanhã a nossa live vai ser com o tema gordura, inchaço ou fraqueza muscular. Você sabe identificar o que sobrou aí? Ah, Lu, minha barriga ainda sobrou gordura. Será que é gordura mesmo? Será que é inchaço? Será que eu tô com o abdômen fraco? Então eu vou mostrar para vocês aqui quais os tipos de abdômen, como que vocês fazem para identificar isso no abdômen de vocês, para vocês verem e entenderem, né, o que é possível fazer, o que é gordura, o que sobrou, o que não sobrou, o que vai acontecer depois que vocês entrarem para a metodologia, tá bom? Meninas, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, eu espero vocês amanhã às 20 horas na nossa próxima live de aquecimento da nossa semana Barriga Chapada, edição Black Friday. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.